Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Ele seja honrado, engrandecido, adorado, exaltado. Você pode continuar engrandecendo o nome dEle aí, mesmo que os instrumentos possam, nesse momento, estar sendo silenciados. Mas a tua trombeta pode continuar aí ecoando, sabe, dizendo palavras de ações de graças, louvor, adoração. Faça isso agora, adore, exalte, engrandeça, tribute a Ele o louvor, a honra, a glória, a adoração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Toma o seu lugar aí, em nome de Jesus, aleluia. Quero agradecer a Deus. Eu vi agora há pouco a Érica ali a Érica, está emprestada lá para São José do Rio Preto, mas ela é daqui, aleluia, Quem mais aqui desse lado aqui nos visita? Dá um sinal aí, por gentileza. Temos alguém aqui mais? Temos ali, jovem, desse lado aqui, lá atrás, olha que lindo, Sejam todos bem-vindos, que o Senhor vos abençoe. E que o Senhor possa, de uma forma toda especial, falar ao seu coração, responder, talvez, alguma inquietação, talvez alguma coisa que esteja aí inquietando, a sua alma. Que o Senhor traga resposta, cura, abra uma porta, que o Senhor faça a vontade dEle se cumprir. Eu estou no endereço certo? Amém? Que a boa mão do Senhor se estenda sobre a sua vida e que Ele possa te conduzir em triunfo. Que você tenha paz aí no teu coração, independente do resultado das eleições. Porque aquele que veio para reinar eternamente continua no trono. Amém, queridos? Então aquieta o teu coração, não se preocupe não. Tem pessoas preocupadas aí com o resultado, querido. O resultado já existe um rei no trono. E o reino dele não terá fim. Está acima de principados, potestades, príncipes, dominadores desse mundo tenebroso. Existe alguém acima. Amém ou não? Então fique em paz, aquiete o seu coração aí em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Quero, na medida que o Espírito me permitir, discorrer sobre algo que o Senhor tem falado comigo. E creio que de alguma forma vai falar com você também. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo em Corinto, em Éfeso. Eu queria apenas discorrer rapidamente aqui, versículo 4, por gentileza, versículo 4, a seguir. Quero fazer a leitura de alguns versículos apenas, diz assim a palavra do Senhor. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando, diga comigo, testificando aos judeus. Mais uma vez para você não esquecer, diga assim, testificando aos judeus. Obrigado, querido, que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Pai, no nome poderoso do teu Filho Jesus, nós aqui nos reunimos, por esse nome que está acima de todo o nome, é que nós, ó Pai querido, aqui temos o prazer de estar nesta casa essa, papai querido, que é, Senhor Deus poderoso, chamada pelo teu nome, onde o Senhor manifesta a tua graça, onde o Senhor fala aos nossos corações. Então, papai querido e amado, o Senhor mesmo que disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui que nós estamos na tua igreja. Então não te detenhas em falar aos nossos corações, tenha total liberdade, não permita que eu, Pai, de forma nenhuma venha, Senhor Deus, ó Pai querido, fazer a minha vontade se cumprir, mas em tudo a tua vontade sobressaia sobre a minha, é a minha oração no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu queria colocar você dentro de uma situação que muitas vezes inquieta, muitas vezes vejo pessoas preocupadas, vejo pessoas, muitas vezes você discorre de um seminário, alguma situação, onde algumas coisas são colocadas de uma forma tão tremenda,
Mas tem pessoas que muitas vezes não se acham, parece que está faltando alguma coisa, parece que, sabe, sempre tem alguma coisa que não está mal. E eu queria discorrer sobre ministério. Nós estamos aqui perto de cearmos junto como igreja. Eu queria que você tivesse essa compreensão, assim, da dificuldade que alguns homens tiveram, assim como da dificuldade que eu muitas vezes tenho, que você tem com relação ao ministério. Porque, querido, o chamado é para todos. Diga comigo, o chamado é para todos. De alguma forma, você está inserido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você que conhece o evangelho, ouviu do evangelho, aceitou de Jesus, sabe do amor de Jesus, sabe o que ele fez pela sua vida, você tem um ministério. Falar do amor de Jesus. Dizer, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Jesus te ama e realmente tem um caminho melhor, tem um caminho, sabe, perfeito. A palavra dele é aprovada, ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Você tem um chamado. Mas muitas vezes a incompreensão desse chamado, ou o momento desse chamado, o tempo desse chamado, a forma de colocar em prática esse chamado, talvez te inquieta. Paulo está aqui e com uma motivação muito boa. Paulo chega aqui em Corinto, em Éfeso, e ele está aqui, como você viu aqui, sendo impulsionado pela palavra, ele começa a ministrar aos judeus. E vem ali uma oposição, e vem ali situações as quais ele muitas vezes teve que descer pelo cesto, ele muitas vezes foi ali, sabe, apedrejado, não receberam o testemunho dele. Os próprios discípulos de Jesus muitas vezes não receberam Paulo. Isso passou um tempo, até que em dado momento Paulo então se levanta e fala, olha, eu vou partir então para os gentios. Mas quando você vai na essência do chamado em Atos 9:15, coloca aí por gentileza. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 15. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo está aqui com boa intenção, tentando convencer os judeus ali acerca da obra de Jesus. Mas no chamado aqui, quando Deus fala para Ananias, a palavra está dizendo assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Diga assim comigo, a prioridade do ministério de Paulo era os gentios. Ele podia depois até pregar para reis e até pregar para os seus próprios patrícios, seus irmãos, mas a essência do chamado de Paulo era os gentios. E Paulo começou a fazer a obra ali, discorrer principalmente ali com os seus irmãos, com os judeus, e ele não foi recebido. Por quê? Porque o próprio Deus endureceu o coração dos judeus. Então o momento ali foi que Deus, para trazer a salvação a nós, ele endureceu em parte Israel, Romanos capítulo 11, para que você e eu fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Então foi um trabalhar de Deus, querido. Deus sempre teve e sempre tem, nunca perdeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso descansa o teu coração. Mas Paulo aqui, ele está passando por uma luta, passando por uma, sabe, dificuldade, uma rejeição. Algo que ele então aqui, ele se levanta e fala, já que vocês não querem me ouvir, o sangue de vocês seja sobre as vossas cabeças, então eu vou partir para quem quer. Vocês não querem o que eu tenho, eu vou partir para quem quer. É mais ou menos assim, tem pessoas frustradas com o ministério. Mudam de igreja, montam outra igreja, e porque igreja nenhuma serve, e vai para lá e vem para cá, querido, porque não entenderam o chamado, a essência do chamado. E ficam aquele, sabe, aquela questão, parece assim, eu ouvi aqui durante o seminário, pessoas que vieram de fora, a pessoa falando assim, a minha mãe, o meu pai, por fazer a obra de Deus, eles vivem em constante ataque, vivem doente, vivem assim, nunca tem isso, nunca tem aquilo. Eu não quero servir esse Deus, irmãos. Eu creio num Deus diferente. Eu creio num Deus, querido, que Ele é aquele que está contigo, Ele é aquele que te conduz em triunfo, é aquele que te toma pelas mãos. Ele é aquele, querido, que em dado momento Ele fala, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Mas é aqui que está a essência, a chave. E nós vamos chegar aqui. Queria que você fosse comigo em 1 Coríntios capítulo 15, para eu tentar fazer aqui uma introdução. O assunto é um pouco longo, mas eu quero abreviar, sintetizar, se assim o Senhor me permitir. 1 Coríntios capítulo 15, por gentileza. Aqui eu queria fazer um pequeno alicerce, para você entender o que o Senhor quer falar comigo e com você. Paulo aqui, depois de compreender, ele mesmo se intitular apóstolos dos gentios, lá em Gálatas capítulo 2, ele mesmo se intitula como apóstolos dos gentios.
ele entende então a primazia do seu chamado, não que ele não podia, em hipótese nenhuma. Você vai ver que depois de 14 anos ele pregou para os judeus. Mas a essência do chamado, a primazia do chamado eram os gentios. E ele sofreu muito com os judeus até ele se posicionar e então pregar para os gentios. Mas eu queria que você entendesse comigo aqui no assunto que fala sobre a ressurreição, mas eu quero extrair aqui um entendimento acerca de ministério. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Não vai para frente não, deixa aí. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Deixa eu passar algo para você, amados, e quero também, assim como o Senhor já falou comigo, quero também receber a minha porção. Ei, querido, toda a palavra de Deus, todo chamado de Deus, você tem que primeiro, receber um anúncio. Esse chamado, de alguma forma, ele é anunciado a você. Existe um anúncio. Deus não é um Deus que vai te pedir para você fazer alguma coisa se Ele não falou nada com você. Mas você pode ter certeza que Ele vai continuar falando com você aqui nessa noite. Mas, querido, quando Deus anuncia algo a alguém, como anunciou a Paulo, como anuncia a mim, anuncia a você, Ele está dizendo assim, que o Evangelho, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. E Ele mesmo diz que aquilo que Ele anunciava, Ele não recebeu de homem nenhum, querido, Ele recebeu por revelação do próprio Deus. Deus se revela e vai continuar se revelando aqui. Deus vai continuar falando comigo e com você, é um Deus que se revela. Então diga comigo, Deus anuncia as boas novas. Deus anuncia um chamado, irmão. Deus anuncia um Jonas e um destino para o Jonas. Deus, querido, sabe qual é realmente o propósito que Ele fez você vir a esse mundo e assim como a mim. E Deus não vai desperdiçar o teu chamado e nem o meu chamado. Paulo está dizendo aqui, olha, queridos, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Querido, não adianta nada você ser anunciado, ter um anúncio acerca do propósito de Deus na sua vida, se você não receber. Diga assim comigo, o que Ele anuncia, Ele espera que eu receba. Você está comigo? Mas aqui tem uma chave que muitas estão se perdendo nesse trabalhar, porque não entendem as oposições que tem no meio do chamado. Jesus passou por oposições, uns diziam Ele é bom, outros diziam Ele engana o povo. Nós vamos ter, querido, contrariedade, nós vamos ter pessoas que não vão receber o nosso chamado, não vão receber o nosso testemunho, vão ser pessoas contrárias a nós, como foram pessoas contrárias a Paulo, pessoas contrárias a Jesus. Esse expulsa demônio por Beelzebu. Jesus ouviu isso. Mas, querido, o evangelho que é anunciado, ele tem que ser recebido. As boas novas, o chamado que Deus fala comigo e com você, Ele espera que você ouça, diga comigo, receba. Você gostou do receba? Fala para o seu irmão aí, receba. O que é anunciado, Ele espera que você receba. Mas em terceira parte, irmão, Ele espera que você permaneça naquilo que Ele anunciou, você recebeu e você permanece fazendo aquilo sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Pastor, quando eu mudo? Quando Ele te dá uma outra direção. Senão eu continuo fazendo o que Ele pediu, irmão. Você vai ver como que é simples, você vai ver que é simples. Vou repetir, ser enfático ao repetir, é simples. Os homens complicam. Mas não há nada diferente. Paulo diz na sua palavra, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo, quando está dizendo sobre a parábola do semeador, Ele está falando ali sobre a semente cair na terra, na boa terra. E há umas qualidades de terras ali, que não é essa a minha motivação em discorrer nessa oportunidade. Eu quero falar apenas da terra boa, que eu estou diante dela aqui nessa noite. Mas lá em Mateus capítulo 13, versículo 23, a palavra vai dizer, pode colocar lá, vai dizer assim, que a semente que cai em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, ouvem o anúncio. Diga assim comigo, e compreendem. Diga assim comigo, isso é a essência do anúncio que nós falamos. Paulo é um imitador de Jesus. Jesus falou, olha, a palavra que cair em boa terra, aqueles que ouvem e compreendem, esses produzem. E ali, uma quantidade de produção de 30, 60 e 100. Diga assim comigo, ouve e compreende. Marcos 4:20, por gentileza, na mesma parábola do semeador.
Não tem nada diferente do que Paulo está ensinando aqui aos coríntios. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, diga comigo, ouviram e compreenderam. Em Mateus 13, 23. Mas Deus não deixa nada pela metade, aqui Ele está então acrescentando, que não adianta você ouvir e compreender o teu chamado, não adianta você ouvir e compreender a palavra, não adianta você ouvir e compreender a direção se você não recebe. Fala para o seu irmão, recebe de novo. Então, querido, a semente cai, a semente vem, um anúncio vem, eu ouço e compreendo. Se eu não compreendo, irmão, é melhor não dar nenhum passo. Se eu ainda não compreendi o que Deus está falando comigo, vai para o joelho, vai para as madrugadas, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve, mesmo que você vai para ele, fala comigo, ele fala, não estou falando contigo, meu filho, volta a dormir. E o Samuel voltou lá, fala. Se você ainda não compreendeu o que Deus tem falado contigo, irmão, vai para as madrugadas, vai para o joelho e fala, Senhor, que o teu servo ouve, Deus vai falar de novo. Quantas vezes for necessário, Deus é um Deus que fala. Mas depois que Ele falar, você compreender, diga assim comigo, recebe. Lucas 8,15. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, diga assim comigo, a conservam. Ou seja, permanecem fazendo aquilo que Deus mandou fazer e não se desvia. Mas o tremendo aqui, irmãos, eu já discorri sobre isso acerca de um outro assunto, de um outro tema, de uma outra palavra. Aqui não tem 30, diga para o seu irmão, aqui não tem 30. Aqui não tem 60. Aqui não tem 100. Quando você ouve a palavra e compreende, e depois que você ouviu e compreendeu, você recebe e permanece na palavra, não se desviando dela, você não tem, querido, não tem, limites para a sua produção, a sua frutificação. Está dizendo assim, e dá um fruto com perseverança. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós. E quando você dá fruto, você vai para, não precisa colocar, você vai chegar lá em profeta Isaías 53:11, diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando você está fazendo algo que tem fruto, tem satisfação. Meu ministério, pastor, está amarrado, querido, porque não está dando fruto. Mas Deus vai fazer frutificar de novo em nome de Jesus. O que te traz alegria, querido? A festa no céu quando um pecador se converte. Alegria, satisfação, você vê o fruto do seu penoso trabalho, ainda que seja penoso o trabalho, a palavra vai dizer pelo profeta Isaías 53:11, a satisfação, ele verá, está falando sobre o ministério de Jesus, ainda que ele foi como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, está falando de toda a fase ali, da dificuldade, mas fala assim, mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Mas Paulo não está satisfeito, Paulo está aqui, de alguma forma, sendo questionado, antes aqui de 1 Coríntios 15, até que ele compreende então o chamado, a direção, e ele começa a colocar de uma forma a qual o Senhor o chamou para fazer e ser. Aqui, querido, volta a 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 15, versículo 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes da mesma forma que eu vos tenho anunciado. Se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então o Senhor espera, querido, de fato que isso seja esse alicerce para a gente encerrar aqui, seja levado a sério. Então ele anunciou, eu compreendi, recebi e permaneço fazendo aquilo que ele mandou fazer e não mudo. Vem uma luta, eu busco a direção, Senhor, e o Senhor vai te dizer assim, lança a tua rede à direita. Ele vai fechar a boca dos leões, ele vai tirar o poder do fogo na fornalha, ele vai, querido, se o mar não se abrir, você vai passar por cima das águas, mas você vai atravessar do lado de lá e vai cantar o hino da vitória. Gálatas capítulo 2, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos.
ele está aqui passando por muitas lutas. Eu não quero abrir muito aqui, devido à ceia. Mas eu poderia aqui listar uma quantidade, enumerar uma quantidade de vezes que Paulo teve dificuldade com os judeus. São muitas as vezes. Mas aqui a Bíblia vai dizer aqui, iniciando no capítulo 2, aos Gálatas, depois passados 14 anos, irmão, não foi do dia para a noite. Depois passados os 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi, diga comigo, e subi. Olha que coisa tremenda, irmão. E subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Opa, ele levou a sério que a premissa do chamado dele era os gentios. A prioridade era os gentios. Agora passou um tempo, veio uma revelação. Deus é um Deus que se revela. Veio uma revelação. Deus abriu aqui agora uma oportunidade. Deus deu a ele agora uma direção, amados. E vai dar para muitos aqui nessa noite. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E particularmente aos que estavam... Aí, querido, então ele sobe. Agora vamos ganhar tempo aqui. Vai para o 7, depois se você quiser com mais detalhes, você lê o capítulo 2 na sua casa. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, diga assim comigo, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Deixa eu passar algo para você aqui, irmão. Vai chegar um tempo que se as pessoas não entender como não entenderam o chamado de Paulo, questionaram o chamado dele, assim como questionaram o chamado de Jesus. Jesus foi muitas vezes questionado acerca de Moisés. O senhor está falando isso, mas na lei nos mandou Moisés que fizesse diferente. Tu dizes o quê? Querido, não espere facilidade, você vai ter dificuldades, assim como eu, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas aqui chegou um tempo que eles começaram a ver o fruto do ministério de Paulo junto com os gentios. Eles começaram então, os colunas do ministério de Jesus, começaram a ver que realmente era eficaz o dom, o chamado que Paulo tinha para com os gentios, da mesma forma que era eficaz o chamado de Pedro para com os judeus. Diga assim comigo, e eles deram as destras de comunhão. O teu ministério, querido, pode andar em comunhão com outros ministérios, desde que você entenda e respeite o chamado do outro, o outro entenda e respeite o seu chamado. Nós podemos ter 3, 4, 5 grupos de louvor? Não. Nós podemos ter um grupo só com 50 integrantes. Você pensou que ia poder ter, né? Facilitei para você dessa vez, querido, é um grupo de louvor só. Mas não necessariamente todo dia o mesmo está louvando, todo dia o mesmo está na bateria, todo dia não, querido, que se multiplique 1000 integrantes do grupo de louvor, continua sendo um. Vai ter o dia que a Silva vai ministrar, vai ter o dia que a Andréia vai ministrar, vai ter um dia que nós vamos fazer 2 cultos, 3 cultos, vai ter um dia que nós vamos derrubar a parede ali. Não sei o que vai acontecer, irmão, mas quando a gente entende e a gente consegue andar em comunhão, mesmo que o ministério é diferente do que o seu, nós entendemos o chamado. Por isso que nós estamos diante da mesa. Você vai ver como vai ficar fácil o teu chamado a partir de hoje, aleluia. Não, eu vou repetir para esse lado aqui, que esse lado aqui vai entender melhor. Você vai ver como vai ficar fácil o teu chamado a partir de hoje. E que você é especial e importante. Vou para cá. Vocês viram como foi lá? Vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Você vai ver que você é chamado teu especial e importante. E você pode dar as destras de comunhão para o outro lado lá, que se é gentil, se é judeu, querido, não importa. Deus está no controle. Amém? Amém.
Mas vamos ver aqui, querido, se é mais ou menos assim. Se é desse jeito. Foi tremendo o ministério de Paulo, não foi? Enquanto ele não compreendeu, irmão, foi difícil. Agora, muitas vezes, vai para Mateus 10 comigo, por gentileza. Vai cair algumas fichas aqui agora. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 5. Bendito seja o nome do Senhor. O 12 é a sua missão. Não importa quantos estão aqui, irmão, tem uma missão para você desenvolver. Em qualquer área, seja no ministério infantil, seja no diaconato, seja missão 12, seja na dança, seja no louvor, seja, querido, tem muitas coisas aqui que nós podemos nos unir, dar a destra de comunhão um com o outro e fazer juntos para o louvor da glória dele. Tem muitas coisas que nós podemos fazer juntos, irmãos. O que nós temos que primar é a destra de comunhão. Eu tenho comunhão com você, eu entendo e respeito o teu chamado, você entende e respeita o meu chamado. E é só glória a Deus e aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão ali. O Senhor ordena a sua bênção. Não falta óleo. Não falta, querido, satisfação. Não falta frutificação. E é isso que Deus está fazendo nesse lugar. Agora olha isso aqui, irmãos. Versículo 5. Jesus enviou os 12. Os 12 é a sua missão. Diga assim comigo. Jesus enviou esses 12. Guarda essa palavra, enviou. Guarda essa palavra. Fala para o seu irmão, você prestou atenção que é para guardar a palavra? Guarda essa palavra, enviou. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes. Põe outra tradução por gentileza. Põe no RA. ARA. Isso. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo ao gentil. Mas peraí, mas Paulo era para ir para o gentil, Jesus. Só que Paulo aqui ainda não estava fazendo o ministério. Você vê que é simples, irmão. A gente que complica. Aí esses 12 enviou Jesus. Sabe por que tinha problema de Paulo com os outros 12? Começou a cair a ficha? Porque tinha uma ordem aqui, irmão. Deus anuncia e espera que você receba e permaneça com aquilo que ele falou para você. Então Paulo não estava errado, nem os 12 estavam errados. Nós só precisamos compreender. Fazer da forma que Deus mandou fazer. Aí esses 12 enviou Jesus, dando-os as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diga assim, os judeus. Olha para o seu irmão, judeus ou gentios, irmão? O que é? Me explica, pelo amor de Deus. E aí, Salvador? Como é que faz? Vamos caminhar um pouco mais? Vai aí comigo. Um pouquinho para frente aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus 15. 21. Aqui fica fácil para você entender essa questão da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, quais? Os que ouviram ele falando o que era para ser feito. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado,
Fala para o seu irmão, guarda a palavra enviado. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala assim, Jesus sabia, nesse momento, qual era o seu envio, qual era o seu chamado. Ele foi questionado, tem pessoa batizando mais do que o senhor aí. Mas ele falou, não fui enviado para batizar. A pessoa queria colocar ele em confronto com João Batista. Está comigo? Quando você sabe, querido, o que foi anunciado a você, e você recebe, e permanece fazendo aquilo que ele mandou, vai ter um acréscimo aqui agora. Quem quer saber? Tem um tempo certo que ele pode, assim como fez com Paulo, te anunciar uma nova revelação. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. Você vai parar de sofrer. Efésios capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, tem momento do seu chamado e ministério que é específico. E você tem que priorizar a essência do teu chamado. Muitas vezes a gente sofre, ou aqueles que não vieram, né? Já é feio esse negócio de jargão, aqueles que não vieram, né? Acho que é nós mesmo. Fala para o seu irmão, é nós. Que a gente quer fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. E deixa de fazer aquilo que é para fazer. A gente está preocupado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer e não faz aquilo que é para a gente fazer. Será que eu estou no lugar certo? Mas aqui não, aqui é uma bênção, aleluia. E é verdade, aqui é uma bênção, irmão. Estou falando isso porque eu quero só te colocar dentro de um princípio legal para a gente cear aqui, num ambiente tranquilo, aleluia. Mas aqui, amados, coloca lá Efésios 2,14. Diga assim comigo, porque Ele é a nossa paz. Mais uma vez, porque Ele é a nossa paz. Porque lá, querido, no profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Muita paz tem os que amam a minha lei, para eles não há tropeço. E querido, ele continua sendo esse, querido, que é a tua paz. Tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Salmo 119, 165, muita paz, querido. Ele só não deixou a paz, ele deixou muita paz. Quem? Muita paz tem aqueles que amam a minha lei, para esses não há tropeço. Não tem leão, não tem fornalha, querido, não tem não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas aqui, querido, não tem mais gentil e não tem mais judeu. Aleluia. Tinha, momentaneamente, devido à essência do chamado antes da morte de Jesus, tinha uma parede de separação. E ele removeu tudo isso cravando na cruz, querido, ele acabou com isso. Mas naquele tempo, Jesus não ia, priorizar aquilo que não era a essência do seu chamado. Ele sabia o motivo pelo qual ele havia sido enviado. Está comigo? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Não tem mais isso, irmão, você tem liberdade para pregar. Mas em dado momento eu tenho que entender o que Deus falou comigo, receber e permanecer. Quando que muda? Fala para o seu irmão, quando que muda? Quando vem outra revelação. Atos capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Querido, pode ter tudo aqui. E tem. O corpo de Cristo é completo. Os dons estão todos divididos aqui, irmão. Um tem salmo, outro tem cântico, outro tem revelação, outro tem, outro interpreta, outro ora em língua, outro interpreta. Querido, a igreja de Cristo é completa. Nós só precisamos entender o chamado de cada um, respeitar e ter a destra de comunhão. E o nome do Senhor será glorificado. Mas olha que tremendo aqui, na igreja que está em Votuporanga. Aleluia. Meu Deus, você viu que eu fui longe. Na igreja que está em Votuporanga,
Meu Deus. Vou falar de novo, Carlos. Na igreja que está em Votuporanga. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, muda a versão de novo. Muda. Coloca aí NVI, King James. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram as mãos e os... Escuta aqui, irmão. Isso aqui é a cereja do bolo. Volta lá, no início. Versículo 1. Na igreja de Antioquia, ou seja, qualquer igreja, irmão. Na igreja, eu edificarei a minha igreja. Na igreja que Jesus está edificando. Seja ela independente de placas, está comigo? Na igreja do Senhor Jesus, existem os dons. Existem as pessoas que estão servindo. Existem as pessoas que estão cuidando de crianças, de adolescentes, de diaconia, está cuidando das finanças, está cuidando, querido. Só que tem um detalhe, está dizendo aqui, na igreja havia profetas e mestres, tal, que foram criados. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor, tem outra tradução que está, enquanto servia ao Senhor. Sabe quando que Deus te dá uma obra maior? Sabe quando Deus, depois de 14 anos, fala, Paulo, agora você vai pregar lá? É quando independente, irmão, talvez hoje você pense, eu queria ser isso ou aquilo, mas você se dispõe a fazer aquilo que é necessário nesse momento. Você não está preocupado com título, com cargo, eu vou ajudar a criança, eu vou por enquanto cuidar de adolescentes, eu vou lavar o banheiro, eu vou. O que é para fazer aqui? Eu quero servir a igreja. E quando você está servindo a igreja, irmão, de todo o teu coração, está no momento de adoração, está no momento de consagração, está todo mundo reunido, o corpo está reunido, Deus levanta alguém e fala, separa o pastor ali, para o chamado pastoral. Mas diga assim, mas eles não estavam esperando acontecer alguma coisa. Isso, não era para apertar. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo ordenou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual vos tenho chamado. Querido, Deus tem uma missão maior. À medida que eu sou fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora tem um detalhe aqui, irmão, que faz toda a diferença. Quem quer saber? Vou dizer que nem o Géser agora, se mais de 50% levantar a mão, só não fala. Olha o que acontece aqui, irmãos. Enquanto servia, adorava e jejuava ao Senhor, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas quando ele vier, ele vos conduzirá. Quem conduz a igreja hoje é o Espírito Santo. Mas quem envia? Vamos continuar? Versículo 3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, eles impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Sabe o que acontece, irmão? O Espírito Santo, ele testifica o que é para fazer, mas quem envia é a igreja. Eu tenho um envio para fazer isso. Não, eu estou fazendo alguma coisa lá porque eu creio que tem que fazer assim. Querido, você vai ter problema. Me desculpa. É por isso que muitas pessoas não conseguem ficar em igrejas, irmãos. Porque não conseguem se submeter à autoridade espiritual. E aqui era bênção, era tremendo. Mas você vê que o próprio Paulo aqui, o próprio Barnabé, eles tiveram que submeter a uma autoridade e receber um envio. Mas antes disso, eles já estavam servindo. Mas mesmo no meio do servir ali, Deus falou, eu posso contar mais com ele. Eu sei que ele vai ser importante na obra que eu tenho lá. Aí Deus levanta alguém e fala assim, olha,
envia esse para o ministério. É por isso que nós vamos de novo, querido, estar reunindo os ministérios, ungindo, enviando, mas querido, sabe, entenda isso, se envolve, sirva. Pastor, eu não sei fazer direito. Samuel também não sabia. Paulo também teve dificuldade, que ele pensou que a princípio era para mexer com os judeus. Ele apanhou. Aí depois ele falou, já que então eu vou para o gentil. Quando ele foi para o gentil, os irmãos, foi uma benção. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe como você vai descobrir o teu ministério? Pastor, estou esperando Deus falar. O que eu vou fazer? Você vai morrer, ele vai voltar e você não vai saber. Se envolve, irmãos. Juntos e misturados. Quando eu estou servindo, adorando, sabe, me consagrando, o Espírito Santo vem e mostra, separa, envia, vai cuidar da congregação lá do Poço Bom, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos, envia lá para não sei aonde, envia. Tá, querido, Deus está pronto. Fala para o seu irmão, Deus está pronto. Agora deixa eu passar algo para você aqui, eu não quero estreitar não, porque eu quero simplificar, eu quero sintetizar. Não tem muito conteúdo, mas talvez não é necessário. Isso é uma benção. Mas tem pessoas sofrendo. E tem pessoas que têm o chamado, irmão, mas foram de alguma forma acometidos de algum tipo de dificuldade, como Paulo, como Jesus, como eu, como tantos. E a pessoa não soube resolver e dar as destas de comunhão, e repartiu, rachou, mudou de igreja, e foi para lá e foi para cá. E o ministério está travado, parado. Pessoas que têm os dons, irmão. Pessoas que foram chamadas assim como Paulo, assim como Saulo. Pessoas que um dia tiveram uma direção de Deus e hoje estão aí enferrujadas. Me desculpa o termo. Atos capítulo 10, versículo 38. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como foi que Deus ungiu Jesus de Nazaré? Com o Espírito Santo e com poder, com dunamis, com virtude. O qual andou fazendo o bem. Diga assim comigo, o qual andou fazendo o bem. Guarda essa palavra. O qual andou fazendo o bem. E curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa aí. Há uma unção sobre a sua vida, irmão. Há uma unção sobre a minha vida. E não é uma unção apenas física. Querido, é tremendo uma unção física, um envio. Sabe? Você sendo recebido como um evangelista, como um pastor, como um mestre, tremendo, como um diácono. É maravilhoso, é tremendo. Mas há uma unção na sua vida para um chamado, para um ministério. E Jesus entendeu o chamado e ele foi eficaz naquilo que era para ele fazer. Olha, eu não fui enviado para isso. E ele colocou realmente o propósito, irmão. Ele não deixou até o momento que ele cumpriu o que tinha que se cumprir. Ele deu os dons, ele recebeu tudo. Depois ele deu uns para profetas, um para apóstolos, outro para mestres. Efésios 4:11. Mas ele fez tudo o que tinha que fazer antes de entregar os dons. Para que cada um de nós agora juntos possamos fazer a obra que ele tem confiado a nós. Há uma unção específica sobre a sua vida, um chamado. Ele quer que você entenda isso, receba isso, permaneça fazendo aquilo que ele mandou. Em dado momento ele vai falar com você de novo, vai te colocar numa obra maior. Mas Jesus andou fazendo o bem. Você sabe o que é fazer o bem, irmão? Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Pastor, fazer o bem é levar uma cesta básica lá no asilo? É, mas não é essa a ênfase. Tiago 4,17. Não era para apertar. O qual andou fazendo o bem. Diga assim comigo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. Quando a pessoa enterra o chamado, enterra o ministério, irmão, e não coloca esse bem que Deus repartiu com você para você fazer a obra, você comete pecado. E aí o salmista vai dizer, enquanto eu me calei, secaram os meus ossos. O que aconteceu quando Jonas se calou? Foi parar no ventre do peixe. O
O que aconteceu quando Elias foi para a caverna? Senhor, mataram os teus profetas, eu fiquei só. Tira a minha vida. Jonas pediu a morte, irmão. Tem pessoas contrariadas, amarguradas, angustiadas, porque não entenderam um chamado que é tão lindo. E Deus quer restaurar isso nessa noite. Colocar de volta no centro da vontade dele, irmão. Fazer o bem não é outra coisa de fazer aquilo que realmente é o teu propósito original, o teu chamado original. Deus não te criou por acaso. Você não está nesse mundo sem um propósito. Você foi escolhido. Não fostes vós que escolhestes a mim. Antes eu vos escolhi, vos nomeeis para que vades e deis frutos. E os vossos frutos permaneçam. A fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tá bom para você? Deus quer atender todos os teus pedidos, irmãos. Não foi você que me escolheu antes, eu vos escolhi, vos nomeei. Você foi escolhido e nomeado. E há um chamado específico na sua vida. Eu não sei, querido, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E muitas vezes as pessoas estão angustiadas, as pessoas tentam, sabe, de todas as formas, por que está dando tudo errado? Porque há um ministério que foi paralisado, interrompido, irmão. É por isso que Deus chega lá no Pedro, e o Pedro está lá, volta a pescar, e o negócio não está pegando para ele, não tem nada para comer. Ei, antes tinha. E Jesus chega lá, tem alguma coisa aí? Não tem nada. Deixou o propósito, irmão. Ouviu, recebeu, mas não permaneceu. Voltou. Pedro, tu me amas? Volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Vai apacentar as minhas ovelhas. Está comigo? Se coloca de pé no seu lugar. Nós estamos num momento muito especial, irmão. Vou repetir essa parte. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Mas tem muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas que enfrentaram o que Paulo enfrentou com os discípulos. Enfrentaram o que os discípulos enfrentaram com Paulo. Eles achavam que Paulo era um impostor. Porque todos eles não faziam diferente do que Paulo fazia. E parecia então que um ou outro estava fazendo errado. Não, mas a direção que Deus deu para um foi diferente do outro. Até que entenderam que Paulo tinha um chamado primário, que eram os gentios, enquanto que Pedro, o seu chamado primário, eram os judeus. Mas quando deram a destra de comunhão, eles conseguiram caminhar junto, entendendo que os dois estavam servindo o mesmo Deus. O que teve ali? Quebrou a inimizade. Corpo dividido, reino dividido. Uma cidade, irmão, uma cidade sofre quando igrejas se repartem. Uma cidade cresce quando igrejas entendem e se consertam. Segundo Samuel capítulo 21, teve fome na terra porque quebra de alianças. E não adianta a pessoa montar um outro ministério. É o que acontece com Agar. Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Eu venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Volta lá. E se humilha. Deus quer conserto, irmãos. Essa nação será transformada quando nós entendermos que Deus quer consertos, pactos, alianças. Eu posso ser enviado para uma nova obra. Isso é legítimo. Mas eu mesmo não posso fazer. Eu vou fazer isso porque eu entendo que está tudo errado aqui. Aleluia. Mas eu sei que há uma unção de cura, de restauração. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Querido, não importa. Deus está te chamando para um conserto. E para que você volte a fazer aquilo que Ele te chamou a fazer. Se você foi de alguma forma injustiçado, se você foi de alguma forma aí confrontado, não sei o que aconteceu com você. Eu sei que aconteceu com um judeu que fez o bem, curou cegos, aleijados, coxos, deu vista, fez
milagres, andou fazendo bem por toda parte, curando os enfermos, mas ele sofreu perseguições, sofreu injúria, sofreu injustiça. Mas em meio a tudo isso, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles esse pecado. Querido, o reino dividido não subsiste. É um tempo de nós termos essa atenção. Vamos continuar servindo, nos consagrando, orando e buscando adorar, exaltar o nome do Senhor. Em meio a tudo isso, o Senhor vai falar: faz isso ou faz aquilo. Mas não é tempo, irmão, de forma nenhuma, de tomarmos decisões precipitadas. É um tempo de unidade, é um tempo de conserto, é um tempo de eu me levantar e fazer: eu vou me envolver aqui, vou me envolver ali. O que tem que fazer aqui? Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu quero fazer alguma coisa. Pastor, eu tinha um chamado, eu era salmista. Pastor, eu era diácono onde eu participava. Como eu faço para ser diácono aqui? Como você saiu de lá, meu querido? Você saiu debaixo de bênção, você foi enviado? Amém. Vem fazer parte com a gente. Não, pastor, eu estou fugido de ter terminado o local. Querido, volta lá e se conserta em nome de Jesus. Querido, eu creio nisso. Eu creio no que está escrito. Eu creio numa igreja diferente, uma remanescente fiel na volta de Jesus. Eu creio, querido, que o Senhor está olhando não é para a presidência da república, o Senhor está olhando para a igreja. Esse tempo é o tempo da igreja. Então não se preocupe, irmão. Não se preocupe com outra coisa a não ser: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Aquilo que o Senhor falou comigo, eu recebi e estou permanecendo naquilo. Ou eu preciso me levantar e colocar em ordem o meu chamado, e colocar em ordem aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Pai, a palavra foi ministrada, não vou fazer um apelo, não vou, Pai querido, convidar para vir aqui à frente, mas vou deixar essa palavra, Pai, que ela possa arder nos corações daqueles que se colocam como aqueles que foram, Senhor Deus, ó Pai, destinatários da palavra. E que o Senhor mesmo, ó Pai querido, faça com que a tua palavra, como o Senhor mesmo diz, não volte vazia, mas levante, Pai, aquele que foi de alguma forma ferido, machucado, magoado, estando ele aqui ou ela aqui, ou nos seus lares, nas suas casas. Pessoas que talvez hoje, papai querido, estão tão desinteressadas que por causa do resultado das eleições, estão me ouvindo agora e preferiram estar nas suas casas, muito mais preocupada com as eleições do que estar na tua presença. Pai, tira isso do nosso meio, Pai, tem misericórdia de nós. Que nós possamos, ó Deus poderoso, valorizar a tua presença. Ela faz toda a diferença na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, venha o teu reino sobre nós. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai querido, de uma forma toda especial, permitir, abrir o nosso coração, Senhor, para sermos sarados, curados, para sermos libertos, Pai, de coisas que nos afastam, que nos tiram da direção, que nos fazem, Pai, recuar, que nos levam para Tarsis, Pai, no momento que o Senhor está nos mandando para Nínive, que nos faz recrutas, Pai, que nos faz reclusos dentro de uma caverna, achando que fomos injustiçados, só sobrou eu, todos. Não, Senhor, o Senhor sempre tem um remanescente, o Senhor tem os 7.000 que não se curvaram a Baal. Oh Deus, levanta uma igreja, Pai, compromissada, levanta uma igreja, Pai, que de fato se levanta nesse tempo, como um remanescente fiel, que busca ouvir a Tua instrução, anúncio da Tua palavra e direção, e recebe e permanece fazendo, e em dado momento o Senhor levanta, em dado momento o Senhor, ó Pai, coloca um novo nível, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, traz a essência, traz o propósito original de cada chamado. Ricaba xerebe colabarabalaya xerebe cabarabalas rieremeco elicala xarai elecolamachou rico ilareco labas. Tira toda a frieza, Senhor. Tira, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que trouxe, Senhor Deus, ó Pai querido, essa frieza, que trouxe, Senhor Deus, ó Pai, esse abatimento. Ô Senhor, em nome de Jesus, se move, ribicalais ricalabaxerebe calabachou. Em nome de Jesus, se move. Se move, Senhor, e entra onde eu não posso entrar, faça o que eu não consigo fazer, mas trata, papai querido, em nome de Jesus, Pai, de cada chamado, cada Pedro, Pai, que voltou a pescar, cada Elias, ó Deus poderoso, que está nas suas cavernas, cada um, Senhor Deus, ó Pai, do Jonas, Pai, que estão presos no ventre do peixe, porque votaram
E o próprio Jonas teve que reconhecer: o que votei, pagarei. E quando Jonas disse: o que votei, pagarei, o Senhor deu ordem ao peixe, e o peixe colocou ele, Pai, para que ele pudesse cumprir o propósito. Senhor, tem votos aqui de pessoas que disseram: Senhor, usa-me, Senhor, conta comigo. E o Senhor levou a sério. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, desperta a tua igreja. É o que eu te peço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amados, eu sinto de não te convidar aqui à frente, mas tem pessoas aqui que o Senhor está me mostrando, irmãos, que precisam urgentemente de conserto, de posição, porque talvez amanhã não dá mais tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de se colocar, querido, à disposição de novo. Senhor, eu vou te servir. Ainda que isso lá atrás me trouxe tantos prejuízos, me trouxe tantas decepções, mas eu vou me levantar. Eu vou fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar aí, em nome de Jesus. Queria chamar aqui os oficiais. Aleluia. 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 Eu não sei quantas vezes não deu certo, irmão. Eu sei que muitas vezes, por não compreender, a gente acaba, assim como Paulo, 14 anos, levando burdoadas, e parece que está tudo fora do lugar. Mas é um tempo que se chama hoje. Mas há um tempo que se chama hoje. A mesa está posta. E o Senhor quer ouvir. Está no seu coração. E a palavra que ecoa, que muitas vezes nós estamos no paraíso. Adão estava no paraíso. E Adão tinha uma aliança tremenda com Deus, todos os dias na viração do dia. E o Senhor é um Deus que se comunica, é um Deus que fala, todos os dias. Mas chegou um dia que o Adão estava escondido. Veio medo, porque Adão não reteve a palavra que ouviu, e fez outra coisa. E o Senhor apareceu e lhe disse: Adão, onde estás? Aqui que começa o problema. Ele disse: ouvi a tua voz e teve medo. Querido, não tenha medo da voz de Deus. Ele vem para te dirigir em triunfo, te conduzir. Mas o Adão teve medo. Muitas vezes você está no paraíso, mas fazendo aquilo que não é para fazer. Muitas vezes acontece o que aconteceu com Elias. O Senhor chegou para ele e falou: Elias, o que fazes aqui? Porque não era para Elias estar ali, era para Elias estar continuando o ministério. Mas Elias enfrentou tudo o que enfrentou, mas recebeu uma ameaça. 1 Reis 19:4, ele se levantou. Deus não falou para ele fazer nada daquilo, irmãos. Ele se levantou e ele caminhou. E entrou na caverna. Então, para Adão, Deus disse assim: onde estás? Para Elias, Deus disse assim: o que fazes aqui? Agora para Pedro, quando ele saiu da posição, porque você pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada, ou no lugar errado, mesmo que você ache que está fazendo a coisa certa. Mas para Pedro ele disse: você me ama? Como que responde: você me ama? Senhor, o senhor sabe, Senhor, o senhor sabe, Senhor, o senhor sabe. Não, querido. Volta a fazer
Você me ama? Volta a cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Cuida do meu rebanho. Então tem hora, irmão, que a gente tem que responder essas perguntas. Nós estamos talvez no lugar certo, mas escondidos. Ou nós estamos fora do lugar, ou nós não conseguimos responder se amamos ou não o Senhor. Mas hoje é um dia que pode ser decisivo na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor, e nós o amamos. Nós queremos permanecer na tua vontade, ainda que falhos que somos, ainda que muitas vezes não compreendemos, e por não compreender, muitas vezes, ó Deus poderoso, nos afastamos. Isso muitas vezes nos causa dor. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram, eu me senti como sequidão de estio, diz a tua palavra. Mas Pai, no nome de Jesus, a tua mesa está aqui, e nós queremos restaurar a nossa comunhão contigo nesta noite. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor, ó Pai querido, foi partido por nossos pecados. O teu sangue foi vertido naquela cruz, e é esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós queremos, ó Pai querido, fazer parte da tua mesa. Então perdoa os nossos pecados, nos levanta, volta a falar conosco, nos mostra, papai querido, assim como o Senhor, ó Deus poderoso, chegou para Jonas, Pai, e tirou ele daquela situação e o conduziu para o ministério correto, que era Nínive. Nos conduz ao centro da tua vontade. Nós queremos, Pai, ter, ó Pai querido, agora, papai querido, a nossa comunhão restaurada contigo e com os nossos irmãos. E se alguma coisa precisa ser consertada, Pai, mesmo fora daqui, ao sair daqui, não deixa que isso seja, papai querido, deixado para outro dia, mas que nós venhamos nos consertar e saber que o Senhor tem prazer nisso. Nos abençoa, Pai, no nome poderoso de Jesus, e recebe toda a nossa gratidão por todo o sacrifício, por toda a entrega que o Senhor, ó Pai querido, ofereceu por nós naquela cruz. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por sabermos que o Senhor morreu no nosso lugar. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração em o nome do Senhor Jesus. Enquanto a tua igreja ceia, Pai, enquanto a tua igreja participa do corpo e do sangue, que o Senhor se manifeste da forma que o Senhor assim achar que deve se manifestar, trazendo fortalecimento, cura, restauração. Pai, que todos os benefícios da cruz sejam impartidos e repartidos com o teu corpo, com a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém.
queridos, deixa eu passar algo para vocês. Enquanto eles estão terminando de servir, escuta isso. A importância de um chamado é tão especial diante de Deus. Tem pessoas que se culpam. Tem pessoas que carregam uma carga que não é de Jesus. O meu fardo é suave. Tomai fosse sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A importância de um chamado é tão grande, irmão, que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus chegou para Pedro, não falou: você me negou, hein? Ele falou: você me ama? Volta a fazer a minha obra. A igreja condena, Jesus coloca de volta, irmão. O homem acusa, o homem condena, Jesus perdoa e restabelece. Pedro, vou te dar outra chance, mas olha lá, hein, cara. Vê se não vai pisar da bola dessa vez não, querido. Pedro, volta a fazer a minha obra. Então, querido, se tem fardo, se tem peso, joga isso fora. Se posiciona. E se coloque: Senhor, eis-me aqui, eu vou te servir nessa terra. Eu vou voltar a fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver preparado aí, não deixa que nenhuma condenação, nenhuma acusação, mas apenas deixe ecoar no seu coração: você me ama, então faz aquilo que eu te chamei a fazer e a ser. Eu conto contigo nessa terra. Você me ama, volta a fazer aquilo que é o teu chamado, que é o teu propósito original. Se você estiver pronto aí, queridos, faz isso agora. Vamos participar. Coma do pão. Em nome de Jesus. Todos receberam? Ficou alguém sem receber? Então faz isso agora. Coma. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele foi partido por nós, irmão. Ele foi partido por nós, para que juntos nós nos tornasse o corpo de Cristo. Foi partido naquela cruz. Da mesma forma, nós vamos agora tomar do cálice e glorificar a Deus, que é através do seu sangue derramado ali que nós temos acesso à purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Faça isso nessa hora. Beba do cálice e depois tenha um tempo aí de adoração. Abra sua boca e o adore, o engrandeça. Tribute louvor, engrandecimento ao nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por você. Beba do cálice e tenha um momento aí de adoração. Não te detenhas em abrir a sua boca em louvor, em gratidão, em adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome que é sobre todo nome. Bendito seja, exaltado seja, engrandecido seja, reverenciado, nome sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Tome seu lugar aí, por gentileza, um momento. E chamar aqui à frente a Edna Ferreira, Cláudio e Bruna, Júnior e Carol, Gilson da Costa, Eli e Ana Paula, Silvio Prone, Sérgio e Cláudia,
Diácono Carlos e Carol, Júlio e Hermília, William e Keila, Aldo e Elizabeth, aleluia. Silvio e Sandra, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, queridos. Vamos agradecer a Deus. Que bênção, né? Quantos talentos, quantas bênçãos temos aqui. Deus chamou a cada um de nós com um propósito. E esse propósito não mudou. Ele continua nos chamando para fazer a sua vontade nessa terra. E nós queremos partilhar desse pão, pão da comunhão, e dizer que somos felizes, gratos, por saber que vocês fazem parte desse propósito, desse projeto. Ele tem edificado a igreja dele, e ele conta com cada um de nós. Eu edificarei a minha igreja, mas eu vou te dar um dom, 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 e vocês vão se unir e vão fazer a minha obra, aleluia. Amém, queridos? É para isso que nós estamos aqui. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus que acrescenta, o Senhor é um Deus que multiplica, o Senhor é um Deus que diz na sua palavra que não há um limite de 30, 60 e 100. Esse limite, Senhor, ele é deixado de lado quando nós perseveramos naquilo que temos recebido e naquilo que temos, ó Pai querido, permanecido fazendo. Por isso, Pai, que o Senhor dê toda a estratégia, toda a graça, toda a sabedoria, toda a revelação, que o Senhor, ó Pai querido, possa, assim como o Senhor disse 3 vezes a Samuel, e Samuel não estava entendendo até um determinado momento que Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que nós possamos, ó Pai querido, ser despertados novamente pelo Senhor, todos nós que aqui estamos, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua direção nesse tempo. Abençoa, Pai, com todas as sortes de bênçãos, cada um dos teus filhos e cada família aqui representada nessa ocasião. Nós os abençoamos, Pai, e te agradecemos por cada um deles, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia! Você tem aí realmente uma semana abençoada, uma semana que Deus fale contigo de uma forma toda especial e particular, e você realmente receba essa direção, que o Senhor te tome pelas mãos e te conduza em triunfo. Amém, queridos? Se há alguma enfermidade, seja curado aí em nome de Jesus. Recebe a cura. Ela já foi efetuada na cruz do Calvário. Muitas vezes fala: Senhor, eu tomo posse de tudo que o Senhor fez lá, e isso que está ilegal no meu corpo, eu mando embora agora em nome de Jesus. Não aceita, irmão. Você não é um templo de enfermidade, você é um templo do Espírito Santo. 2 corpos não pode usar o mesmo espaço. Manda embora a doença e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Ele já levou sobre ele. Seja curado em nome de Jesus. Pai, despede a tua igreja com essa certeza que tudo vai bem, como disse a sunamita. Tudo vai bem comigo, tudo vai bem com a minha casa, tudo vai bem com meu filho, tudo vai bem com meu marido, tudo vai bem com a nossa nação. Tudo vai bem, Senhor Deus poderoso, porque o Senhor está no controle
de todas as coisas. Despede o teu povo em paz, e que essa paz que excede todo o entendimento guarde cada mente e cada coração, e que possamos ter uma semana debaixo da tua unção, da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Leva o teu povo, Senhor, com essa certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós abençoamos e despedimos do teu povo no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Querido, vá em paz, libera uma palavra de vitória aí, sabe? Libera uma palavra aí na vida do teu irmão aí. Deixa Deus usar a sua boca aí de uma forma toda especial, em nome de Jesus.